Muito bem, boa noite mais uma vez, nosso segundo encontro, né? Vou compartilhar minha tela com vocês, porque hoje nós temos três casos clínicos para a gente compartilhar. Aqui, esse é o primeiro, tá abrindo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então vamos lá. Então são três casos. Um foi enviado pelo doutor Antônio, o outro pela doutora Maria Angélica e o outro pela doutora Débora. Então, vamos começar desse do doutor Antônio, dentro daqueles temas do módulo 2, né? De sistema circulatório e digestório e metabolismo, né? Nós vamos seguir aquele mesmo roteiro dos casos anteriores, né? Os casos nos foram enviados com uma anamnese, os antecedentes, um exame físico sumário, os exames complementares e os diagnósticos. E o foco maior da gente vai ser na discussão, principalmente na sugestão dos fitoterápicos e no plano de cuidado do indivíduo, né? Mas também de identificar fatores de risco quando ele chega, por exemplo, para a gente quando a gente é um farmacêutico ou a enfermeira que está lá na unidade, o caso chega para a gente poder identificar. E uma sugestão de prescrição e a evolução do caso. Vamos lá. Então, o caso é identificação, a paciente MN, sexo feminino, 39 anos, solteira, trabalha com serviços gerais. Sempre se considerou saudável, no entanto, há 3 meses vem convivendo com a cefaleia de fraca intensidade e persistente na nuca e tonteiras. Procurou a clínica da família, onde foi atendida pela enfermeira da equipe, que conduziu a anamnese e o exame inicial. Destacou que vive sob permanente estresse, porque mora em uma comunidade que está sempre em conflito. Refere palpitações quando ansiosa, o sono não é reparador, levanta cedo, pois precisa pegar 2 transportes para chegar ao trabalho e se sente cansada e sem energia. Os riscos a que ela, a mãe e os 2 filhos adolescentes estão submetidos é causa de grande apreensão. Embora seja uma vida difícil, ela considera que a renda do seu trabalho, com o benefício do INSS que a mãe recebe, permitem uma vida ajustada. De história pregressa, ela relata tensão perimenstrual, onde se destaca a mastalgia, e para isso usa vitamina E e cápsulas de óleo de semente de primo. Tem um colega nosso tentando entrar aqui. Vou só responder ele, tá bom? A gente já continua. Bom, história familiar. A mãe, hoje com 68 anos, é hipertensa severa desde os 30 anos de idade, nunca se tratou direito e hoje usa computador, 3 medicamentos. A mãe, então, usa hidroclorotiazida, captopril e amlodipina. Ao exame físico, nossa paciente MN queixa de dores musculares e articulares que relaciona com a profissão, na qual ela carrega peso e faz movimentos repetitivos de limpeza. Nega história de arritmia ou sopro cardíaco. A PA verificada em 2 tomadas foi de 145,9.
Então, a enfermeira de base dessa história, desse exame físico, encaminha ao médico da unidade. E o médico da unidade, na primeira consulta, solicitou uma radiografia de tórax, uma monitorização da pressão, alguns exames laboratoriais e já prescreveu um diurético. O Sebastião, nosso colega, está tendo um pouquinho de dificuldade para entrar. Deixa eu ajudar ele. Discussão de casos. Bom, na consulta seguinte, né, o médico avaliou os resultados dos exames de sangue e urina que não mostravam alterações. E o mapa estava com alterações, era anormal, com níveis de PA elevado, raio-x de tórax normal. Então, diante disso, foi feito o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica para essa paciente. E agora eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat. Eu acho que para ver o chat eu tenho que descompartilhar a minha tela. Não, peraí. Ah, agora sim. Vocês continuam vendo a apresentação ainda? Não, né? Ainda está aparecendo. Tá. Então, o que que vocês citariam de sinais de alerta para essa paciente? O que que chamaria atenção? Se vocês quiserem, pode digitar. O que que seria um sinal de alerta, por exemplo, que fez a enfermeira passar ela para o médico e não já prescrever alguma medicação? Acho que por ela ter apresentado aqui, né, nesse diagnóstico a hipertensão arterial, e lá no começo fala que ela tem é, dor de cabeça persistente, que pode estar sendo em decorrência dessa hipertensão, né? Sim, você fala aí, persistente. Isso. Isso. Alguém mais? E tem o histórico familiar, né? Eu tô tentando prestar atenção aqui em tudo que você está falando. Mas a mãe dela, né, ela não tinha diagnóstico ainda, não é isso? E a mãe dela que já usava antipertensivos. Foi isso, não foi? Foi a mãe dela que já usava antipertensivos, ela não. Eu Isso. estou Então, tentando, acho que esse histórico familiar. ainda estou tentando ajudar o nosso colega aqui que está tentando entrar. Acho que ele vai conseguir. Clica em ir para o encontro. Oi, Thelma, Oi, tudo bem? tem um colega aqui que está tentando entrar e não está conseguindo. Não está aqui, né? Ele entrou, acessou a página, Você mandou o link para ele no grupo, não? mandei no grupo e ele conseguiu entrar na página do curso. O Aí ele link direto do Zoom, não. o link, o mesmo que eu mandei da vez passada, mas ele conseguiu entrar na página do curso. Entendi. E aí ele tem que clicar lá em ir para o encontro. Isso eu tenho dificuldade. Quer mandar esse link aqui para ele, ó? Vou mandar. Depois no chat, é o link direto do Zoom.
Peraí. Aqui é O. o turma O. Beleza, é isso mesmo. Passa esse aqui para ele. Deixa eu tentar copiar ele. Tá no Zap também, que é melhor, assim você só encaminha para ele. Aqui. Te mandei no Zap. Ah, Aí você melhor. encaminha para ele. É. Aqui. Pronto. Acho que agora ele vai conseguir. É, vamos ver. O pessoal da sua turma ficou preguiçoso hoje, mas tem a Débora e a Larissa que estão É, firmes, né? estavam na outra, estão nessa. Ah, que bom. É. Deixa eu parar de atrapalhar vocês. Imagina, obrigada, viu? Bom estudo. Obrigada. Meninas, vamos seguindo e conforme o Sebastião conseguir entrar, a gente dá uma repassadinha com ele, pode ser? Pode sim, Thelma. Então tá, a gente estava falando na lista de problemas, então surgiu o principal aí foi hipertensão arterial e os sinais de alerta, aqueles sinais que a enfermeira detectou, né? A cefaleia. Ah, então, o que que seria, assim, sinais de encaminhar, por exemplo, para a emergência dessa paciente que o nosso colega deixou aqui no caso para a gente? Uma pressão arterial que fosse muito elevada, que indicasse uma crise hipertensiva, por exemplo. Isso aí teria que ser encaminhado para emergência, né? Não dava nem para ela marcar com o médico do posto. Sintomas neurológicos, cefaleia muito intensa e súbita, tontura, vertigem súbita, visão turva ou perda de visão, fraqueza de um lado do corpo, né? Poderia estar indicando um AVC, alguma coisa assim. Dor torácica ou pressão no peito, que podia indicar para a gente um infarto. Falta de ar, dispneia. Oi, Simone, boa noite. Olá, Thelma. Até que enfim eu consegui entrar hoje, meu Deus. Que bom, só falta o Sebastião agora. Hoje foi difícil? Nossa, hoje foi. Eu tinha até desistido já, tava coçando a cabeça. Bom, ó, vamos lá. Hoje Vamos lá, obrigada. nós já começamos, hoje são 3 casos clínicos, então a gente está Uhum. no primeiro caso aqui. Gratidão. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, com 39 anos de idade e que compareceu na unidade de saúde com queixa, tontura e dor na cabeça e foi detectada uma pressão de 15/9. E aí a Uhum. mãe é hipertensa também, e ela trabalha longe do emprego, ela mora num lugar onde ela sofre muito estresse por causa que a região é região de conflito, a comunidade que tem conflitos. E, embora a vida seja difícil, eles vivem bem com a renda dela e com da mãe. Então, a enfermeira Sim. ouviu a história, ela também tinha um relato de tensão pré-menstrual, nostalgia. A enfermeira ouviu a história, foi examinar, tinha essa PA de 145/90, encaminhou para o médico. O médico pediu raio-x, mapa e exames. Os exames de sangue e urina não vieram com alteração. O que veio com alteração foi o mapa, a monitorização da pressão arterial, que estava elevada. E aí a gente pausou agora para uma discussão, e a primeira discussão que surgiu aqui foi
é, sobre hipertensão arterial sistêmica, né? Que a paciente está hipertensa e que isso foi um alerta. Então, a gente estava falando agora dos outros sinais de alerta que quem recepcionar essa pessoa na unidade de saúde, né, deve observar. Se ela está em crise hipertensiva, porque aí teria que encaminhar para uma urgência. Se tem sinais neurológicos de visão turva, fraqueza, perda de visão, dor no peito, que pode indicar um infarto, falta de ar, e os membros inferiores com edema, que poderia indicar uma insuficiência cardíaca ou um edema pulmonar, né? Se ela tem palpitações, sudorese, tremores, náuseas ou vômitos, e se tinha alguma história de já ter a doença e abandono do tratamento. Então, a nossa paciente não tinha, até o momento, ela se considerava saudável. Então, agora, a lista de problemas dessa paciente, né? Hipertensão arterial, vocês já falaram, as meninas listaram aqui. E tem toda a questão, do estresse tóxico, porque ela mora num lugar que tem conflito, pega duas conduções para ir ao trabalho, não dorme direito, não tem um sono reparador. Esse é outro problema dela também. E ela reclamou que tem dores musculares e articulares, e que são coisas que ela correlaciona com o trabalho, que ela pega muito peso no trabalho. Bom, mediante esse diagnóstico de hipertensão arterial, ela ficou preocupada, pois sua mãe já apresenta complicações da doença, como comprometimento da visão e alterações renais. O médico tranquilizou, dizendo que se ela seguisse o tratamento, é menor a possibilidade de complicações, e ofereceu iniciar o tratamento com fitoterápicos, porque a unidade recebia da farmácia Viva local espécies que poderiam ajudar no controle da pressão arterial, do sono, de melhorar suas dores musculares. E MN adorou a ideia, já que era comum na família os tratamentos naturais. Foi orientada a praticar o Tai Chi Chuan, técnica disponibilizada lá no serviço na praça do bairro. Bom, então, vai ser estabelecido para ela um plano de cuidado não farmacológico, né? Essa questão do sono, do estresse, da dieta e sugestões de fitoterápicos. Então, esse seria o plano de não farmacológico para essa paciente, né? Tentar melhorar o sono, a dieta, reduzir a ingestão de sal, tentar combater o estresse e a prática de atividade física. Vocês citariam mais alguma coisa? Quiser, pode digitar. Como vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo só a apresentação ou estão vendo o chat também? Estamos Eu tô vendo só a vendo. apresentação. Só a apresentação, tá? Alguma sugestão de não farmacológico a mais? Não? Bom, e de plantas fitoterápicas? Nesse sentido aí da hipertensão arterial, não falou nada de obesidade, os exames laboratoriais não estavam alterados, parece que a gente está lidando com um caso só de hipertensão arterial. Que plantas vocês sugeririam? Pode digitar aí, ou falar, se vocês quiserem, baseado lá no módulo 2 do curso. Ninguém arrisca?
Eu me lembro lá do módulo do cabelo de milho, mas não vou lembrar o nome da planta. Só Hum, lembro do nome popular. É estigma de milho, né? Me parece. era o cabelo mesmo. É o Uhum, estigma, o cabelo são os estigmas, né, da flor. uhum. Bom, então vou passar pro aqui para a gente ver. Bom, é, essas foram as plantas que o colega sugeriu: a embaúba, que é a cecrópia, Uhum. o crateusus, a alpínia, que é a colônia, o alho, a oleia europeia, que é a oliveira, e o hibiscus sabdarifa, que é o hibiscus. Dessas aqui, quais que vocês escolheriam? Nosso colega não conseguiu entrar ainda. Bom, eu vou seguir aqui. Essa foi a sugestão do colega. Iniciou o cratego, as flores e folhas, pela ação potensora e pela ação antiarrítmica. Uma cápsula de 350 miligramas do extrato seco padronizado em 0,08 a 0,24 de perosídio 2 vezes ao dia. E sugeriu a eritrina mulungu, que são as cascas, na verdade, é a entrecasca, para atuar como ansiolítica e relaxante muscular. Então, o paciente precisa comer uma casca, né, dura, preparar 2 gramas dessa casca por decocção, por 10 minutos e tomar uma xícara antes de deitar. Com isso, a paciente evoluiu bem com o tratamento. Com 2 meses na segunda consulta, já apresentava redução dos níveis da pressão arterial de 135 por 80, ainda com persistência do cansaço e pouca disposição. Embora gostasse muito, só conseguia frequentar o grupo da atividade física, que era o Tai Chi Chuan, 2 vezes por semana. Pensando na pouca disposição, foi iniciada uma outra planta, que é a Fáfia paniculata, ou Fáfia aglomerata. Cápsula da raiz, 225 miligramas, 2 vezes ao dia por 40 dias. Essa fáfia é daquelas plantas consideradas como adaptógena, para ajudar a aumentar a energia e disposição do paciente. E após esse tempo, o cansaço melhorou, as dores musculares aliviaram, não foi mais necessário continuar com a fáfia mulungu. O sono estava melhor e ela atribuiu essa melhora também ao Tai Chi Chuan. Uhum. Posso ir passando? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Essa prescrição é uma sugestão, gente. Se vocês tiverem outra sugestão, podem falar também. Bom, então vem acompanhamento há 7 meses, mantendo o tratamento na unidade de saúde e com a PA, pressão controlada e no grupo de Tai Chi Chuan. Esse tratamento com medicamento com a fitoterapia antihipertensiva, ele é complementar aos medicamentos alopáticos ou é uma substituição mesmo? A princípio, ele é complementar. A gente nunca vai tirar uma medicação e substituir de cara por um fitoterápico.
Com o uso e com outras mudanças não farmacológicas, o paciente vai se ajustando, pode até pensar nisso, em reduzir dose, em retirar medicamento, junto com o clínico, com o cardiologista que acompanha, né? Aqui no caso, não tinha nenhum alopático prescrito, né, para ela. Como era uma hipertensão, estava 145/9, tinha outros fatores estressores associados que teriam que ser trabalhados. Foi iniciado o cratego e foi iniciado com sucesso. E os exames normais, né? E Ela, aquele. Ai, desculpa. Aquele diurético que o médico prescreveu. calma lá. Ah, sim, verdade. Ele prescreveu um diurético, hidroclorotiazida, a mãe tomava, e ele prescreveu um diurético para ela, para a paciente, né? Sim, esse diurético, mediante esse controle da pressão arterial, aquela mudança da dieta, do sono, atividade física, ele pode ser retirado se ela ficar com a pressão controlada, sem problema. Mas precisa ir tateando, certo? Certo. Respondi? Certo. Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguma planta diferente na região de vocês que costuma usar para pressão alta? Eu nunca vi ninguém usar fitoterapia com finalidades tão específicas assim, né? Tão amplas. É, eu fiquei realmente maravilhada estudando o material de quanta diversidade e aplicabilidade. Eu vejo mais para tosse e, e ansiolítico mesmo, e para sono. Sim. Que foi o caso do mulungu aqui para essa paciente, né? Mas podemos usar para várias patologias crônicas não transmissíveis, doenças infecciosas, várias. Ao longo do curso vocês vão ver que é bem mais amplo. Bom, podemos passar para o segundo? Sim, por mim, sim. Então vamos passar para o segundo. Fechar esta. O próximo caso é do sistema digestório. Eu vou abrir a minha tela. Eu quero ver um pedacinho do chat. Segundo caso, então foi enviado pela professora Angélica. Vocês estão vendo só o caso, né? Só a capa do caso. Só a capa. Agora o índice, né? Agora o índice, o nosso roteiro. Nós vamos seguir o mesmo roteiro, né? Que já foi proposto nos casos anteriores. Se alguém digitar e eu não ver, vocês me dão um toque aqui, tá bom? Que eu não estou vendo o chat. Bom, então esse paciente é um paciente FS masculino de 32 anos,
com quadros frequentes de pirose e plenitude pós-prandial sem alimento específico. Foi descartado qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares. O paciente é sedentário e insone. Refere ingestão hídrica baixa, ingestão alimentar grande em alimentos processados. É fumante de 20 cigarros por dia. De antecedentes, múltiplas infecções respiratórias na infância tratada com antibiótico. Medicamento em uso, omeprazol como SOS. Só usa quando sente necessidade, que passa mal dessa pirose e dessa plenitude pós-prandial. Os exames complementares, exames bioquímicos e de imagem sem alteração, e é um paciente com massa corporal de 31, diagnosticado como obesidade grau 1. Bom, o primeiro diagnóstico aqui, esse diagnóstico de dispepsia funcional, né? E sempre diante de um quadro, desses quadros de pirose, esses quadros dispépticos, como diagnóstico diferencial, tem que pensar em doença péptica, pensar se o paciente não pode ter ali uma úlcera, uma gastrite, né? No caso, esse paciente tinha uma endoscopia digestiva normal, descartando gastrite, úlcera e doença do refluxo gastroesofágico. Bom, diante de um paciente com um quadro de queimação e sensação de empachamento, essa plenitude pós-prandial, o que que vocês destacariam como algum sinal de alerta para encaminhar, por exemplo, para emergência ou para o médico? Se tivesse sangramento, né? Alto, já que é dor epigástrica, se tivesse hematêmese, se a dor abdominal fosse intensa ou tivesse vômitos persistentes, né, que houvesse risco ou já tivesse uma desidratação instaurada ou talvez um distúrbio hidroeletrolítico ácido básico, que a gente na UBS não consegue avaliar isso. Ótimo. Eu, eu acho que sinais de alarme para doenças, para sintomas abdominais, principalmente gástricos, eu acho que seriam esses, mais ou menos, que eu tô lembrando agora. Alguém mais? E o que que a gente poderia listar como lista de problemas para esse paciente? Gastrite, úlcera, a gente viu que ele não tem. Quais são os problemas dele? A obesidade é uma questão importante. Obesidade. Isso fala lá no começo, né, sobre a Ah, insônia. ele tem um IMC de 31, obesidade grau 1. A insônia. Poderia colocar, eu acredito, uma dispepsia, aí a gente poderia, né, escrachar melhor para poder fechar os critérios diagnósticos de dispepsia funcional, né, entre as dispepsias que não têm alteração orgânica, né, que tem uma maior base psicogênica ou maior sensibilidade orgânica. Exatamente, a dispepsia funcional. A obesidade vem naquele bojo do erro alimentar, do sedentarismo, e ele tem também a questão do cigarro, né? Vamos passar então. Bom, esses são sinais de alerta, né? Uma perda de peso muito expressiva e não intencional, sem ter feito dieta,
dificuldade para engolir, os vômitos persistentes, que foi o que você falou, né, Larissa? Paciente com vômito persistente, com algum sinal de hemorragia digestiva, né, com hematêmese, vômito nas fezes, ou vômito, ou sangue no vômito, né, no caso da hematêmese ou melena. Alguma anemia inexplicada, mas os exames dele vieram normais. Início recente dos sintomas, nunca teve nada e de repente começou com a idade. Histórico familiar de câncer, alguma massa no abdômen palpável. No caso, o paciente não tinha nenhum desses indícios, né? Não era uma pessoa que tinha uma perda de peso expressiva sem ter feito dieta, não estava com vômito, sinais de hemorragia, de anemia, nada disso. Então, essa é a lista de problemas dele, que vocês falaram, né? A dispepsia funcional, o nosso colega não conseguiu entrar. Dispepsia funcional, a privação do sono, que é a insônia, a obesidade é muito provavelmente consequência do erro alimentar e do sedentarismo, e o tabagismo, né? Essa é a lista de problemas desse paciente. E aí, vamos fazer uma outra lista agora. Quais seriam os planos de cuidado não farmacológicos para esse paciente? Vamos lá. Quer Acho que a cessação tá básica, cessar o o tabagismo, exercícios, aumento da ingesta hídrica, a que ingesta fala lá que é ele tem baixa, né? Orientações alimentares, né? Principalmente investigar quais são os fatores gatilhos para a dispepsia e orientar em cima disso. Muitas vezes tem fator alimentar associado ou o tipo de alimento que ingere, ou como ingere, ou a ingesta exagerada de líquidos durante a alimentação de sólidos, que pode piorar alguns tipos de sintomas de dispepsia, como plenitude pós-prandial, ou até mesmo se ele tiver refluxo também associado à dispepsia. Uhum. Refeições muito volumosas, né? E lá no começo também fala que ele come muitos alimentos processados, né? Então faz muito Bem sentido. processado. A reeducação alimentar aí faz todo sentido para ele, né? Cessar o tabagismo, reeducação alimentar, melhorar a ingesta hídrica, uma dieta mais fracionada, um pouco mais hipocalórica, sem ingestão de tanto processado, mais devagar, evitar, e fracionada, né? Evitar ingestão muito volumosa. Uma atividade física também cairia bem, né? Algum Sim, exame acredito. a mais? Eu pediria só para investigar comorbidades, né? A gente não tem exame laboratorial que pudesse investigar uma dislipidemia ou é, se ele tem uma diabetes associada, né? Que ele já tem obesidade. Eu ver aqui, que eu acho que ela falou em algum lugar que ele não tinha comorbidades e que os exames estavam normais. Vou voltar, tá? Opa! Então, a priori, ele fez uso crônico, não foi de omeprazol? Eu pediria talvez um hemograma para ver se ele tem alguma, sei lá, anemia, é, talvez por conta da o uso de omeprazol a longo prazo pode causar deficiência de vitamina B12. Então eu gostaria de afastar ela pelo menos isso, se ela já fez, né? Porque muitas vezes quando já faz exame, ainda Aqui faz hemograma. só Aí fala está normal, só os então vamos. bioquímicos, não falou hematológico. Então seria uma boa checar o hemograma, né? Certo. Muito bem. É, Então, a meta é aliviar os sintomas dele, né? Eliminar essa pirose, essa sensação de empachamento após a alimentação
melhorar o sono, reduzir o peso, aumentar a ingesta hídrica, reduzir ou cessar o tabagismo. Então, uma das coisas importantes a fazer para esse paciente é explicar sobre o caráter crônico, né? Crônico da obesidade, né? Para ele já ter, já ir aderindo mais ao tratamento, né? E identificar os gatilhos, como a Larissa falou, né? Que tipo de alimento, que tipo de coisa provoca esses quadros de dispepsia nele. Então, seria uma dieta menos calórica, mais fracionada, evitando refeições muito volumosas, alimentos com alto teor de gordura que o paciente consumia, né? Muito alimento ultraprocessado, aumentar a ingesta hídrica desse paciente que está baixa, tentar chegar nos 35 ml por quilo de peso, melhorar o sono com higiene do sono, yoga, reiki, e atividade regular ajustada a esse IMC, a esse quadro de tabagismo, né? E no momento, o hemograma, né? Que não apareceu lá para gente o hematológico para checar se tem anemia, e da vitamina B12 também não apareceu, embora tenha, a anotação de que a bioquímica está normal. Bom, que encaminhamentos esse paciente precisaria no momento? Que plano de cuidado vocês fariam para ele? Para que profissionais vocês encaminhariam? Já estava ali, né? Mas Já, seria algo que a gente um spoiler gigante. nutricionista seria interessante para reforçar as orientações nutricionais que são importantes para eles, tanto pela obesidade quanto pelos sintomas gastrointestinais. Uhum. Talvez, a depender da unidade, um psicólogo também, mais por conta da obesidade, para ver como é que ele se relaciona com o alimento, ou se tem algum fator de estresse emocional que faça dificultar ou não o tratamento para a obesidade. É uma doença multifatorial e difícil de tratar, então seria um recurso a mais que ajudaria também. Sim. Bom, vamos lá. Então, a primeira nutricionista, né? Aqui é um caso, eu acredito que seja um caso real da professora, né? Esse paciente foi atendido por uma equipe de nutrição, mas se não houvesse, seria essencial encaminhar para um nutricionista. O educador físico, psicoterapia, a questão do psicólogo, né? E, no caso de fumante, para o pneumologista ou para algum programa mesmo de cessação do tabagismo, né? Cessação ou diminuição do tabagismo. Em relação às... fala. Ah, não, desculpa. É porque pneumologista não faz muito sentido na atenção primária. É porque eu não sei que contexto ele estava aí, né? Mas na atenção primária, a gente caminhar um paciente só para cessação de tabagismo para o pneumologista é um uso inadequado de recurso. A não ser que tivesse, ele tivesse algum sintoma respiratório, você pedisse, se achasse necessário, além do exame físico, pedir uma radiografia e você encontrasse alguma alteração que você não, sei lá, um nódulo ou alguma coisa assim, que houvesse a necessidade de avaliação de especialista. Mas só para a sessão de tabagismo não faria sentido. Poderia enviar, assim, para um grupo de tabagismo, se na unidade tivesse, ou então você mesmo poderia lançar a mão do tratamento, né? Pode fazer uso da. A gente tem, eu só conheço medicamentos alopáticos para cessação de tabagismo. Eu não sei se existe instrumento fitoterápico também, seria interessante se tivesse. Mas o médico da atenção primária pode fazer isso. Faz mais sentido encaminhar para o grupo, né? Da unidade básica, do que para o pneumologista, né? Certeza. Bom, em relação
aos fitoterápicos. Fitoterápico para estômago, queimação, azia, má digestão, empachamento. Que fitoterápico nós poderíamos utilizar para dentro do sistema digestório para um caso de dispepsia funcional? Pode falar um nome popular, se vocês não estiverem lembrando. Ah, eu não sei na prática como seria. Eu só estou trazendo conhecimento do que eu li no material, Vamos né? lá. Mas eu vi que pode ser que parte, uma das plantas que são utilizadas é o boldo. Isso na prática eu até já vi, mas não eu de conhecimento popular, né? Na minha família, usarem boldo para sintomas gastrointestinais, mas mais para dor, nunca, não para dispepsia necessariamente, mas boldo. Eu acho que é espinheira santa. Deixa eu ver se eu lembro. Isso É, mesmo, espinheira santa. e um outro que eu não conhecia, que eu acho que é guaçatonga, que tem aqui. Guaçatonga. Eu ia sugerir a espinheira santa também, igual a Larissa. Muito bem. Então, ó, a espinheira santa é a primeira planta que aparece, né? E realmente ela é a planta mais indicada aqui para esses quadros de dispepsia funcional. É a Monteverde elicifolia. Vocês vão encontrar ela também com o nome de Maitenos elicifolia, em alguns lugares. A nomenclatura dela ainda está oscilando entre Maitenos elicifolia e Monteverde elicifolia. E as outras sugeridas são a guaçatonga, que alguém já falou, que é a Caseária silvestre, a carqueja, a Baccharis trimera, que também é muito comumente usada, né? Depois como digestivo, depois de uma refeição muito copiosa. O funcho, que é o Fonículo vulgaris, a menta piperita, que é o hortelã, e a mil folhas, a Quileia millefoli. Também são, todas essas são, mas sem dúvida a Monteverde licifolia é a primeira aí, é o carro-chefe, né, dos quadros de dispepsia. E gastrites também, sem Helicobacter pylori. E, além disso, esse paciente, a gente, além de propor todas aquelas coisas do hábitos de vida, é, poderia, apesar que a gente está no sistema digestório, o foco é esse, mas poderia propor alguma coisa também, até no sentido do emagrecer, né, da, do sentido psicológico do alimento, alguma coisa oral para o tratamento do estresse, né? O que vocês proporiam para o estresse desse paciente? Às vezes está comendo por compulsão, por estresse. A outra paciente foi a eritrina mulungu. Para esse, vocês sugeririam alguma coisa? Eu não tô lembrada agora se foi discutido direitinho na consulta, na consulta, né? No slide de anamnese, se tinha presente as características da relação dele com a alimentação. Porque se não tivesse, a gente teria que fazer uma consulta só para isso, né? Para destrinchar bem qual é a relação dele com o alimento, quais alimentos, em que situação, para a gente poder escolher o que mais se encaixaria para ele, né? Porque o foco não é só um medicamento que tenha fator de emagrecer ou tirar fome, ou, enfim, mas, né, mas individualizar. Eu não lembro se tinha. Deixa eu voltar aqui, eu tenho uma colinha do caso, deixa eu voltar, mas eu vou voltar. Eu acho que não fala nada de. Ah, aqui, ó. Opa. Somente insone sedentário. Cita uma insônia aqui. Uma insônia só.
e não tem dislipidemia, né? Não, Aí seria interessante se tivesse algum medicamento que estivesse em função, né, hum, ajudasse no sono e talvez, eu não sei. no sono. Eu acho que a intenção aqui é essa. Alguma coisa que ajudasse no sono. Da insônia, é. A única queixa, a outra queixa dele, além da dispepsia, era a insônia, né? E aí essas sugestões, a matricária camomila, que é a camomila, valeriana officinalis, a passiflora, melissa officinalis e a eritrina mulungu, que foi uma planta que apareceu na outra paciente, né? Bom, vamos ver como foi feito o tratamento. Então, essa foi a sugestão de prescrição para esse paciente. A Monteverde alicifolia, sempre tentar colocar o nome popular e a parte da planta utilizada, né? Isso é muito importante, que são as folhas. Aqui foi orientado fazer cápsulas de extrato seco de 500 miligramas e uma vez ao dia pela manhã durante 90 dias. Isso é outra coisa importante também. A gente nunca vai usar um fitoterápico cronicamente. Pode até ser usado cronicamente, a longo prazo, mas contínuo, no máximo por 60 ou 90 dias. Se tiver que usar de novo, dá uma pausa de um mês, já escolhe outro fitoterápico que possa, naquele período de pausa, o paciente está usando e depois volta com aquele outro. Então, foi prescrita a Monteverde licifolia, a Baccharis trímera, que é a carqueja, as partes aéreas da planta seca e pulverizada, né, que é a droga vegetal, cápsulas de 250 miligramas, 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. E não foi prescrito nada de para insônia. Bom, evolução do caso em 90 dias. Alguém quer falar alguma coisa aqui? A Espinheira Santa era o que vocês já tinham falado, né? Então, evolução do caso em 90 dias. O paciente apresentou melhora total da plenitude pós-prandial e estava fazendo refeições menos volumosas, né? A pirose, que é aquela queimação, aparece apenas quando ele consome algum alimento muito processado ou grande volume. O sono melhorou com aquelas medidas lá propostas de higiene do sono, yoga, reiki, né? Está praticando atividade física regular e reduziu o fumo pela metade. Ele fumava 20 cigarros por dia, passou a fumar 10 e o IMC saiu da obesidade grau 1 para o sobrepeso. Uma evolução boa, né? Uma boa adesão. Não ficaria assim com omeprazol. Não, de jeito nenhum, né? Bom, acho que esse era o final. Alguma dúvida? Deixa eu ver. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida e não é nem em relação ao caso especificamente, mas com- em relação a você já ter experiência, né, de trabalhar com fitoterápico, como é que você faz? Porque lendo é muito denso, né? São muitas plantas, é muita forma de administração, é muito diferente da alopatia. Como é que você faz para. Porque muitas vezes a gente precisa ter conhecimento da droga, né? Do como usa, das indicações e das principais efeitos adversos. Mas como é que você faz para consultar essa informação na hora de prescrever, né, de forma rápida, ter acesso a esses conhecimentos de forma rápida?
Porque na prática a gente, né, não dá para ficar parando o atendimento para ficar pesquisando isso. E a gente não vai decorar como é que se todas as formas de administração, né, posologia e tudo. A gente tem que ter uma noção, mas não dá para decorar. É importante consultar antes de prescrever sempre para a gente não fazer errado. Tem algum banco de dados fácil, alguma plataforma que a gente consiga fazer isso para consultar feitores diversos de forma rápida, interação medicamentosa? Ó, a principal fonte de informação é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Ele está disponível online, então é rápido de consultar. Nele você encontra a. Deixa eu achar o meu aqui. Você encontra de forma rápida. Vamos ver se tem maitenos nele, porque nem tudo tem nele também. Acho que está como maitenos, aqui está com o nome antigo. Então, aqui no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, é a referência do Ministério da Saúde, confiável e que você consulta rápido pela internet, né? Então, aqui vai ter as orientações de como pode preparar, quais são os tipos de preparação. Então, a espinheira santa, lá foi feito cápsula, mas pode ser também uma uma decocção da folha, uma preparação extemporânea. Se for a folha seca inteira ou só rasurada, precisa ser uma decocção, que ela é dura. Mas se essa maitena estiver pulverizada, pode ser uma infusão, aquele preparo que aquece a água, coloca 1, 2 gramas da folha pulverizada, abafa, espera 10 minutos e depois toma, certo? Então, e a cápsula. Então, aqui você vai encontrar as apresentações, o modo de preparar, né? Aqui tá decocção, no caso, é quando é a folha seca ou rasurada. E quando ela tá triturada, já um pozinho, né? Aí pode ser uma infusão. E Quando precisa, orienta também o preparo. mas quando precisa, por exemplo, fazer da cocção, coisas específicas, como se precisa deixar fechado, tampado ou não, eles vão Tampar. especificar, porque tem uma, eu tava vendo as aulas, aí tinha uma que tinha que ferver com a tampa aberta para poder liberar. Eu esqueci, eu não Ah, sei tá, se sim. Essa aí estava um pouco controversa, porque os casos são muito baseados na experiência pessoal de cada professor que elabora também. Então, esse professor daquela aula ele tinha uma experiência dele com aquele fitoterápico. Aquele fitoterápico, ele tem glicosídeos cianogênicos, que são tóxicos, isso, Aneta. por isso orientou a fervura de estampado. Mas, via de regra, se você não tem ainda uma vivência, uma experiência com isso, aquilo lá é a experiência de uma pessoa de muitos anos. Então, o que que você vai seguir? A farmacopeia, certo? E vai fazer o que a farmacopeia fala. Eu não lembro qual é a planta, mas provavelmente você não vai encontrar essa indicação aqui na farmacopeia. E outros formulários fitoterápicos também. Aqui no nosso serviço, a gente usa esse formulário, no serviço que eu trabalho, são 2 formulários. Um formulário onde tem os xaropes, cápsulas, chá, tinturas, e um outro só de preparação extemporânea. Então, é um material muito bom, muito confiável, é um material que serve de referência para a farmacopeia brasileira também. Então, vai ser nessas fontes. Uma aula, às vezes, vai ter a experiência pessoal. E, assim, a princípio, decocção, casca, entrecasca, folhas que são mais duras, mais coriáceas, e é aquele fogo não tão alto,
e é tampado, ou pelo menos semi-tampado, porque muitas substâncias, princípios ativos que a gente precisa, eles podem ser voláteis. Então, tem que ser tampado. Aquilo lá acho que foi uma exceção, baseada na experiência pessoal do professor, certo? Vocês estão vendo a farmacopeia que eu abri aqui? Sim, tá dando pra ver Sim, direito. eu estou vendo. Então, tá. Então, essa é a referência bibliográfica primeira de todas, certo? O formulário de. Deveriam lançar um whitebook de fitoterapia. E assim, esse aqui é do Ministério da Saúde do Brasil, mas existem outras farmacopeias. Então, tem a farmacopeia da EMA, que é a agência europeia. Tem outras farmacopeias que você pode consultar também. Às vezes, muita coisa da nossa farmacopeia tá baseado na EMA, Hum. mas não vou achar uma aqui agora. Ele cita aqui na frente, peraí. Não, não vou conseguir achar desse jeito, não. Desculpa, mas é uma coisa boa aqui, viu? Que droga é essa? Que planta é essa? Melissa officinalis, que é um ansiolítico. Hum. Então, aqui, uma forma de preparar extemporâneo, que é uma infusão. Isso aqui está na Agência Europeia de Medicamentos. Então, essa é uma referência bibliográfica boa também. Essa aqui também, tá vendo? O jeito de preparação da tintura, do extrato fluido, da cápsula. Essas fontes que você Obrigada. precisa, certo? Certo. Podemos ir ao terceiro. Vamos ao terceiro caso, então. O terceiro caso é sistema metabólico. Vamos seguir o mesmo roteiro, né? Então, o paciente AS masculino de 56 anos apresenta-se à consulta com queixa de fadiga persistente, desconforto abdominal leve na região superior direita e aumento de peso nos últimos 2 anos. Ele relata que não consome bebidas alcoólicas e que tem um estilo de vida sedentário. Sua dieta é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas, com baixo consumo de frutas e vegetais. Trabalha como professor, referindo estresse crônico devido às dificuldades com os alunos na atualidade. De antecedentes: sem histórico de doenças hepáticas anteriores, sem uso de outros medicamentos regularmente, refere que o pai é diabético e a mãe tem esteatose hepática metabólica. Medicamentos, ele está em uso de rosuvastatina, 5 miligramas. Ao exame físico, peso de 92 quilos, estatura de 1,78 m e IMC de 29, sobrepeso. O abdômen está levemente distendido, com dor à palpação da região do fígado. Sem icterícia ou sinais de insuficiência hepática. Os exames complementares: colesterol 195, LDL 115, HDL 45, triglicérides 140, glicemia 92, insulina 7,3, TSH 2,57, TGO de 37, TGP de 53 e gama GT de 77. Ultrassom de abdômen superior
aumento difuso da ecogenicidade hepática grau 2 e, como conclusão, sugerindo esteatose hepática grau 2, interrogado doença de depósito. Bom, diante disso, já dá para formular as hipóteses diagnósticas, né, para esse paciente. Então, o principal diagnóstico aqui é aquela esteatose hepática, aquela doença muda a nomenclatura, né, era doença gordurosa não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, o paciente não é alcoolista. Agora, acho que o nome é doença hepática metabólica, considerando que ele não consome álcool e tem os fatores de risco associados, do estresse, do sedentarismo, do erro alimentar, sobrepeso, dieta inadequada. Então, esses diagnósticos, né? Esteatose hepática, foi feito ultrassom, então tem esteatose hepática grau 2, a dislipidemia, principalmente o triglicérides ali, o HDL está um pouco baixo, o triglicérides elevado, o sobrepeso e o estresse crônico. Posso ir passando? Vai falando que eu não estou vendo, viu? Para mim, pode. Então vamos lá. Para todo mundo? Ok? Sim, ok. E Sim, ok. um paciente com problemas hepáticos entra aqueles outros diagnósticos diferenciais, né? Pode ser uma hepatite, alguma hepatite viral. No caso do nosso paciente que não consumia álcool, mas entra no diagnóstico diferencial doença hepática gordurosa alcoólica. E aqui, o nosso colega deixou como lembrete aquela questão de perguntar novamente, perguntar de outro jeito, porque às vezes o paciente tem um consumo de álcool que ele não considera que é um consumo de álcool. Não se considera, não considera que é um consumo. Para ele, aquilo às vezes não tem que ser anotado. Então, é sempre bom perguntar de novo na anamnese, né? Alguma hepatite autoimune, então, nos próximos exames, seria interessante solicitar, marcadores que pudessem indicar hepatite autoimune, doenças metabólicas, sempre considerar se o paciente está usando algum medicamento ou substância que pode intoxicar o fígado. Bom, quais seriam sinais de alerta para esse nosso paciente, assim, para encaminhar para urgência, para o especialista, diante desse quadro de obesidade, vamos botar aqui, fadiga, desconforto abdominal leve, ganho de peso, dieta com carboidrato, professor estressado, um exame físico que a barriga está um pouquinho estufada, com dor no fígado, mas não está amarelo, não tem icterícia, não tem insuficiência hepática. E o ultrassom deu que está com esteatose. O que vocês poderiam enumerar de sinal de alerta, assim, de emergência? E a lista de problemas dele, né? Ninguém? Ele não tem nenhum sinal de alerta, né, pelo que foi descrito. Eu Uhum. tô tentando lembrar aqui se teria algum exame complementar que a gente pudesse investigar, ou algo que a gente pudesse perguntar, né? Para um paciente com dor em hipocôndrio direito, a gente ficaria preocupado principalmente em coledocolitíase, colecistite, alguma doença hepática por si, mas ele não tem sintomas que fizesse pensar nisso, né? Nenhum dessas doenças. Investigando, e os exames também não mostram lesão hepática, não mostram redução da suficiência, sugerem redução da função hepática, né? A gente pensaria em cirrose. Não tem sintomas mais para frente, né? Que se a gente
poderia pensar em uma neoplasia hepática ou de vias biliares, né? Não tem perda de peso, não tem vômitos, não tem sintomas associados à alimentação, não tem febre. Não. Rapaz, de exame eu acho que eu não pediria em nada por enquanto. Eu acompanharia ele longitudinalmente. Você já tem. Ok. Então, é isso aí, né? A dor do abdômen dele não é importante, é uma dor leve, tanto como sintoma que ele relata, quanto ao exame físico. É, a fadiga e o estresse ele tem são leves também, mas ele não tem perda de apetite, nem perda de peso, nem cansaço, fraqueza extrema. O fígado não está aumentado, tá levemente o abdômen levemente estendido, mas ele está com sobrepeso, né? E não tem nenhum sintomas de dor de cabeça, vômito e icterícia, né? Eu Então, acho que o que não tinha ali nos exames, eu acho que era o hemograma, né? de Fadiga, a novo, gente sempre tem que afastar a anemia. não tinha É, mas hemograma. eu acho que é a única coisa, assim. E deficiência de alguma vitamina, principalmente Não. vitamina B12, poderia causar fadiga, mas o resto eu acho que não tem. Seria interessante, né? O hemograma, a B12 e talvez a vitamina D também. É, então, esteatose hepática, dislipidemia, sobrepeso, estresse crônico, erro alimentar, sedentarismo. Uma coisa puxa a outra, né? Se a gente for olhar, quisesse colocar isso numa ordem, assim, olhando isso, eu tive a impressão, assim, se colocasse numerasse de baixo para cima, né? Sedentário com erro alimentar estressado. Veio sobrepeso, dislipidemia, esteatose, né? Nossa, Aquele dominó, né? Um caindo no outro. Não, não. não parece para vocês? Não sei se é só para mim. Sim, já que você falou, também a mim me parece. Né? Então, assim, o plano de cuidados dele, né, vai girar muito em torno dessas medidas terapêuticas não farmacológicas, né? De explicar, conversar, talvez ir em grupos sobre o caráter crônico, né? E para atingir as metas terapêuticas dele, né? Então ele precisa controlar essa dislipidemia, isso vai, já usa rosuvastatina, mas isso vai passar por melhorar a alimentação, reduzir o peso, minimizar o impacto desse estado inflamatório sistêmico, né? E a qualidade de vida e o estresse, atividade física, reeducação alimentar, todas essas medidas, né? Então, assim, explicar para o paciente, né, esse caráter crônico da doença, como vai ser importante ele aderir a essas mudanças do hábito de vida, identificar, né, esses gatilhos aí para essa dislipidemia, aquele de baixo para cima, né, sedentarismo, estresse alimentar. Essas coisas todas vão ser muitíssimo importantes, né? Então, nós estamos diante de um quadro de esteatose hepática. Esteatose hepática, dislipidemia e obesidade. E estresse, né? É isso? Isso. Esteatose, dislipidemia, estresse e obesidade. Quais plantas vocês sugeririam? Eu lembro da laranja da terra, do chá verde e o chá mate, que são drogas que. Ou drogas. Não deixa de ser. É, Vegetais, são drogas vegetais. não deixa de ser. São plantas que, além delas serem um aumento da taxa metabólica basal, né? Que poderia contribuir com déficit calórico para ele, elas também têm estimulantes como a cafeína, que poderia ajudar nessa fadiga dele. Era fadiga ou era estresse? Ele tinha fadiga também.
Tinha mesmo, eu acho. E onde que a gente está? Fígado. Que planta vocês lembram assim de tropismo hepático? Tem uma que é bem marcante. Alcachofra? É uma delas. A Sinara escolhimos. Dente de leão também? Dente de leão também, Taraxacum officinalis. Ótimo. Então, ele vai precisar daquelas medidas não farmacológicas de redução do estresse. Pode usar uma droga vegetal também para ajudar a controlar o estresse e a ansiedade, né? Concordam? Sim, concordo. Uma dieta, né? Reeducação alimentar e atividade física regular. Então, aqui, o colega propôs solicitar exames 3 meses após a implementação dessas mudanças de hábito, né? Aqui, a sugestão era de solicitar o perfil lipídico, glicemia, função hepática, função renal, a proteína C reativa para avaliar o estado inflamatório do paciente e um ultrassom em 6 meses de tratamento ou se ele tivesse uma perda de peso significativa, de 5 quilos ou mais. Eu questiono o acompanhamento utilizando o marcador inflamatório para doença crônica, porque não tem evidência clínica de acompanhamento com marcador inflamatório se repercute em melhora da doença em si, né? Não tem evidência de que acompanhar a redução de marcador inflamatório se repercute em uma redução inflamatória do sistema, né? Não tem essa Muito relação. inespecífico, né? Muito, muito. Muito Redução inespecífico. de marcador inflamatório nos estudos, eles pode usar como hipótese diagnóstica, mas não se traduz em orientação na prática clínica, né, de que existe isso de um estado basal inflamatório que poderia contribuir para doenças crônicas, né? A gente acompanha só redução ou aumento de marcador inflamatório por si não se traduz em melhora de doença crônica, né? A gente infelizmente não tem ainda um exame laboratorial para acompanhar isso, até porque qualquer coisa pode aumentar marcador inflamatório, VHS, PCR. Se ele fizesse o exame com uma faringite no dia, ia dar alterado, Vai né? ter um Então marcador não faz alterado. sentido. Muito inespecífico. O mais indicado para ele aqui são os do item 1, né? E o ultrassom, não é isso? Bom, e ao gastroenterologista, esses sinais de alerta, ele não tem nenhum sinal de alerta. Não precisa ir para especialidade, né? Então, das plantas, como sugestão de fitoterápicos, vocês falaram do dente de leão, que é o Taraxacum officinalis, da Sinara escolhimos, que é a alcachofra, e a planta, assim, de principal tropismo hepático, fitoterápico, é Eclipta prostrata. A Baccharis trimera também, e a cúrcuma longa também. Baseado nisso, aí, para obesidade, alguém falou na laranja, né? Ah, alguém falou, né? Da citrus aurântico. Sim, eu falei. O hibiscus. E alguém falou também de plantas que termogênicas, que acelerassem o metabolismo para ajudar no ganho de peso, né? No perda de peso. E aqui apareceram duas: o chá verde, que é a Camellia sinensis, e o guaraná, que é a Paulínia copana.
Para dislipidemia, a Baccharis strimera, a cúrcuma longa, a Cinaris colinis, que é a alcachofra, Bixa orelana, que é o urucum, que tem muito trabalho também, que mostra redução de dislipidemia, a Eclipta prostrata e a Oleia europeia, que é a oliveira, que também é um antioxidante muito poderoso, muito bom para dislipidemia também. Só que assim, a gente ir para ansiedade e melhorar o sono, né? Melissa officinalis, matricária, camomila e passiflora. Mas assim, você não pode, você precisa escolher o mínimo possível que englobe tudo, né? Você não pode passar uma fórmula com 10 plantas para o paciente. Então, Aí é que estão elas. não pode. Tem que Escolher o mínimo possível que escolher o englobe mínimo, tudo. que englobe tudo. E aí, o que que você Uhum, pode fazer diante de todo esse arsenal que tem? Ah, eu não posso usar uma planta contínua por mais de 3 meses. Então, você já tem aqui no seu projeto, por exemplo, eu vou iniciar com a Cinaris colinos, que é a alcachofra, vou usar por 3 meses no máximo. Então, eu já tenho uhum, Taraxaco para um momento de pausa. E aí eu volto a Sinara, se for o caso, que vai fazer os exames e ver como ficou, né? Ou uhum, vou usar a oleia europeia, ou vou associar duas, usar a Cinaris colimos, que é nossa, a alcachofra com a oliveira, por exemplo, uhum. Melissa. E já Eu vou tenho, pensar daqui a 3 meses como intercalar. Diga. eu tenderia a, em um primeiro momento, não associar dois fitoterápicos de uma vez, até para rastreio de efeitos adversos, né? Eu tenderia a iniciar o que eu identificaria que seria o maior problema principal para ele, né? O medicamento que tivesse isso como foco, e depois disso iniciar um outro que fosse, né, complementar, se houvesse a necessidade. Porque Isso é iniciar o dois ideal. medicamentos juntos, a gente. Oi? Isso é o ideal. É. Individualizar, nenhum problema em associar 2 ou 3 fitoterápicos. Problema nenhum, igual você associa coisas que não são fitoterápicos. Concorda? No Sim, hipertenso, concordo. Concordo. Mas é, seria mais difícil identificar qual dos dois estaria dando efeito adverso se ele iniciasse a medicação junto, seria. entende? Ao mesmo Entendi. tempo, iniciar os dois, a gente ficaria sem saber se ele tivesse algum efeito. É esse ou esse que está causando? Então, a gente teria que suspender as duas medicações e Mas começar do zero. uma coisa que é uma vantagem no uso de fitoterápico, comparando com drogas convencionais, é essa questão de minimizar efeito colateral. Com o Minimizar fitoterápico, é verdade, mas o numa, fitocomplexo vai ter menos efeitos colaterais do que a droga sintética isolada. E isso é um ganho, assim, do fitocomplexo. Os efeitos colaterais são menores. De você usar um omeprazol, uma espinheira santa, por exemplo. Entendeu? sim, são menores, mas os estudos são menores também. Então, não tem, assim, carece um pouco ainda de Não com evidência todas, científica, né? não Não com com todas. todas, É. mas carece Muitas um vezes pouco. você Então, é vai ter muito mais que. fácil a gente identificar um efeito adverso de um medicamento alopático, porque tem uma literatura extensa Muito a estudo. respeito de todos eles, na maioria das vezes, né? Nem para todo medicamento, do que para um fitoterápico, que muitas vezes tem ali as advertências, mas não tem uma lista extensa de efeitos adversos possíveis para cada uma e também de interação medicamentosa entre eles, né? Então, é Sim. só uma cautela minha mesmo, né? Mas Talvez por o falta de ideal, experiência o também. ideal é isso. Cautela, escolher o mínimo de drogas que cubra tudo e ir associando conforme a sua experiência.
entendeu? É isso aí, tá certíssimo. Bom, então, diante desse monte de sugestão, né? Uma lista para esteatose hepática, uma lista para obesidade, uma lista para dislipidemia, uma lista para ansiedade e sono. A gente não pode nem pegar um de cada um aqui, né? Então tem que escolher. Então vamos ver a sugestão da receita. O colega sugeriu três drogas vegetais. A eclipta prostrata, que é aquela planta que tem tropismo hepático, uma cápsula 3 vezes ao dia, café, almoço e jantar. E não colocou aqui o tempo do tratamento. Então, o que que seria ideal aqui? A gente fazer isso, programar para fazer isso por 2 a 3 meses, mas avaliar o paciente antes. Com um mês, por exemplo, uma reavaliação, certo? A cúrcuma longa, que é útil tanto na esteatose hepática quanto na dislipidemia. Droga vegetal, 400 miligramas, uma cápsula antes do café e do almoço. E deixou uma droga vegetal aqui de ação do sistema nervoso central, provavelmente para ansiedade, né? Melissa officinalis em cápsulas de droga vegetal de 250 miligramas. Uma cápsula com café e à noite. Então, é uma associação segura, essa associação. Cúrcuma longa, principalmente, é uma planta segura. E esse paciente não teria nenhuma contraindicação, né? Bom, comentários. Foi prescrita Hum, cripta prostrata porque ela é conhecida por suas propriedades hepatoprotetoras. É uma planta que tem muito tropismo hepático e pode ajudar na recuperação de células hepáticas e na redução da inflamação. A cúrcuma longa, o fitocomplexo presente na cúrcuma, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação hepática e melhorar o perfil lipídico. E a Melissa officinalis foi sugerida aqui por causa das propriedades calmantes e ansiolíticas. Dúvida? Não, muito bom. O paciente realizou evolução. O paciente realizou as mudanças no estilo de vida, iniciando a atividade física 2 vezes por semana, após reorganizar os gastos familiares. Conseguiu reduzir algumas aulas administradas por semana, colaborando tanto com o aspecto físico, de fazer atividade física, quanto com o emocional, o estresse crônico. Procurou uma nutricionista para realizar mudanças nos hábitos alimentares, iniciou os fitoterápicos com melhora do quadro clínico e da disposição. Foi, foi boa a adesão, né? Que é o mais sim. importante. Após 3 meses, o paciente emagreceu 3 quilos e apresentava os exames. Colesterol total, acho que era 195, foi para 175. Deixa eu ver aqui. Colinha. Era isso mesmo, 195. O HDL aumentou, deu uma melhorada, foi para 50. O LDL diminuiu, acho que era 115, isso. Isso. Foi para 95, triglicéridos de 140 para 125, glicemia 89, a insulina também melhorou, TSH 2,4 e os marcadores hepáticos, TGO era Melhorada 37, também. foi para 30, melhoraram também. E de 53 para 43, e a gama-GT foi para 52. Após 6 meses, o ultrassom de abdômen superior ainda tinha aumento difuso da ecogenicidade hepática, mas uma Melhorou esteatose bastante. grau 1. Melhorou bastante, né? Sim. Aqui aqueles casos, né, que a adesão é fundamental. É São muito. casos reais. Esse eu acredito que sim. O É outro impressionante. também. O Em outro, 3 meses, uma melhora dessa, eu acho que nem com a alopatia eu presenciei uma melhora tão grande assim. olha, e é bem real, viu? É bem real. No ambulatório de fitoterapia, a gente vivencia esses resultados bons.
Que maravilha, né? Isso. Acredito que seja, é real, sim. É. Que bom. E tudo com muito cuidado, né? Tudo conversando com o colega, porque na maioria das vezes tem um médico, uma enfermagem, uma equipe do outro lado, e esse paciente procura como uma coisa complementar. Então a gente tem que ir tateando, né? Conversando, não tem que fazer nada sem o conhecimento do médico que trata fazendo o tratamento convencional. Muitas das vezes, os pacientes lá, quando eles retornam, eles relatam: ah, o cardiologista diminuiu esse medicamento, ah, o medicamento do diabetes eu diminuí por causa do fitoterápico. O próprio endocrinologista ou cardiologista mexe na outra medicação também. Então, Que bom saber. é muito bom, realmente muito efetivo mesmo. Funciona muito bem. Bom, deixa eu sair daqui. Esse era o último caso. Agora acho que eu posso fechar isso, fechar isso. Eu vou parar o compartilhamento. Vocês ainda estão vendo minha tela? Não, né? Consegui parar? Não, consegui. Parei. Apoiando da tecnologia. Bom, gente, eram esses três casos. E alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Foi tranquilo. São bastante específicos, né? E assim, é muito bom, né? Esses encontros são muito bons. Eu estou realmente aprendendo muito. Eu fiquei tão nervosa quando eu não estava conseguindo entrar hoje por perder essa aula. Achei bem bacana. Ai, que bom, Simone. O material é bem denso, né? Os casos ajudam a dar uma Uma clareada, repassada, né? Uma clareada, é. Que bom. sim. Muito bom. Teve um colega nosso que não conseguiu entrar, ele não respondeu mais. Mas, enfim, de todo modo, vai ficar gravado, né? Então dá para assistir depois, tá certo? Tá Pro, eu queria certo. pedir um favor, não sei se você vai conseguir fazer isso que eu esqueci. Teria como eu ver só o slide que tem listando as drogas antipertensivas, porque tinha algumas que não tinha no material. Acho que Vamos duas, voltar aqui. por favor. Do, do caso da hipertensão, esse, né? Isso, só do hipertensivo. Vamos lá. Essas. Pronto? Não apareceu aqui pra mim. Ah, meu Deus. É claro, não vai aparecer nunca. Parei de compartilhar a minha tela. Obrigada, só um minuto. De nada, desculpa. Ai, não ia, Prontinho, obrigada, Pro. de nada, não ia aparecer nunca, coitada. Pronto.
Bom, se ninguém tem mais nenhuma questão, acho que podemos encerrar, né? Que horas são? 21h51. Ah, não estamos tão fora do horário assim, né? Uhum. Bom, então tá bom. Boa noite para vocês. Muito obrigada, viu, pela participação. Boa Bons noite, eu estudos. agradeço. Boa noite. Bons estudos no Boa módulo noite, 3. gratidão. Uhum. Eu que Obrigada, agradeço. Thelma. Boa noite. Obrigada, Simone. Obrigada, um abraço. Um abraço. Oi, Thelma, deu tudo certo? Deu. Era para eu sair mesmo. Eu saí de uma, entrei na outra. Deu tudo certo, tudo bem? Deu. Tudo bem. Já vou sair daqui. Inter- Então, Interrompe a gravação, Thelma. já interrompi. Interrompi, não, gente? Interrompeu não, Thelma.